E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 5. O título da palavra hoje é a oração de Jesus. A oração de Jesus. Mateus 6, versículo 5. Jesus ensinando os discípulos deles. Tem uma frase de um grande homem de Deus, que ele disse assim: eu prefiro ensinar 10 homens a orar do que 100 homens a pregar. A oração é a coisa mais importante da nossa vida, amém? Sabe qual é a maior arma do inimigo? A maior arma do inimigo, a maior arma do diabo contra a nossa vida, tá? É nos sobrecarregar para que a gente não tenha tempo de orar. Porque se você não ora, você não tem intimidade com Deus. E se você não tem intimidade com Deus, logo, logo você vai se afastar da presença dEle. A maior arma do diabo, a maior arma de Satanás é sobrecarregar seu dia, superlotar seu horário. E eu, como pastor, como líder, eu já ouvi, não foi nenhuma nem duas, gente, várias vezes. Porque sempre que uma pessoa chega para mim e começa a abrir muitas circunstâncias, muitas situações para a pastora e para mim, em algum momento do nosso atendimento, da nossa conversa, a gente pergunta: como está a sua vida de intimidade com Deus? Em algum momento a gente vai fazer essa pergunta para você. E eu sei que não somos só nós, nossos liderados também fazem isso. Nós aprendemos assim. E a gente já ouviu muitas vezes, a pessoa fala assim: a minha vida já teve melhor, eu tenho muitas atividades, eu tenho muita coisa, eu trabalho, eu tenho família, eu sou casado, eu tenho filhos, eu estou fazendo minha faculdade, eu preciso de um trabalho extra para complementar a renda, e eu não tenho tido muito tempo, a minha oração, ela não tem, já foi melhor, eu ouço muito essa frase, né? Ou eu não tenho tempo, esse é o problema, né? Porque Satanás, ele vai sobrecarregar seu dia, sua agenda, seu horário, para que você não tenha mesmo tempo. Para que você não tenha. E você vai achar que você não ora porque você não tem tempo, mas na verdade não é isso. Nós não oramos porque a oração muitas vezes não é uma prioridade na nossa vida. O trabalho é uma prioridade, pagar as contas é uma prioridade, estar em comunhão é uma prioridade, mas a oração acaba ficando em segundo plano. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mateus 6, versículo 5, diz assim, Jesus explicando, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Orará a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Fala amém. Glória a Deus, amém? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? O texto da onde saiu o Pai Nosso, tão famoso, né? A oração. Qual era a oração de Jesus? Pastor, essa era a oração de Jesus? Não, esse era o modelo, fala comigo, o modelo de oração que Jesus ensinou. Pastor, é só eu orar isso que eu vou ter comunhão com Deus? Não, você tem que entender isso. A oração de Jesus, Jesus é tão sábio, que ele resumiu os princípios de uma oração eficaz dentro dessa oração. E ele explica para os discípulos dele, ele fala: primeiro, vocês não podem ser hipócritas orando. A palavra hipócrita, ela tem uma denotação de um conceito de falsidade. A palavra hipócrita, ela vem do grego, eu não lembro como que é essa palavra, como que se pronuncia essa palavra no grego, mas o significado dela é máscara. Lembra aqueles teatros,
a gente vê alguns filmes de época, às vezes aparece ainda, nesse período da Grécia, que eles usavam aquelas máscaras. É uma máscara muito comum, que uma expressão é sorrindo e a outra expressão é triste, já viu? Né? Aquelas máscaras que eles usavam para fazer teatros, aquilo ali é hipocrisia, aquela máscara. Então, ser hipócrita é mascarar uma verdade, isso é hipocrisia. E muitas vezes a nossa oração, ela é uma oração como Jesus falou, é uma oração mascarada. Nós estamos mascarando uma real necessidade, porque nós não temos profundidade. Então eu quero ser bem prático hoje na minha palavra, e eu quero te dar uns princípios da oração de Jesus. Se você gosta de anotar, anote. Fala assim comigo, os princípios da oração de Jesus. Como é que começa a oração de Jesus? Ele começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O que Jesus está dizendo aqui? Toda oração, quando você quer falar com Deus, lembre-se, você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com a maior autoridade. Eu não sei nem dizer a maior autoridade do mundo, não, ela é muito maior que o mundo, é maior que o universo. Você está falando com toda a autoridade. Então, para mim me aproximar, para mim me achegar a Deus, a primeira coisa que precisa ter na minha oração é a adoração. Deixa eu te explicar uma coisa, sabe o que é um culto? Um culto é uma grande oração. Percebeu que todo culto começa com adoração? Não começa com adoração todo culto? Interessante que o culto começa antes da adoração. Às vezes a gente chega na igreja, tem gente orando, não tem? A pessoa, ela vem, ela dobra o joelho na cadeira, às vezes aqui no altar, às vezes quando ela está vindo do carro, ela fala: oh Deus, me perdoa, hoje foi um dia difícil, hoje eu perdi a paciência, a pessoa já vem se arrependendo. Interessante, toda oração, ela começa com adoração, e aonde existe adoração, existe arrependimento. Então eu já posso te dar 2 pontos, toda oração começa com adoração e com arrependimento. Amém? Toda oração, e é isso que Jesus fala. Olha, Jesus começa adorando, o que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está adorando, ele está dizendo: Deus, tu és santo. E ele está dizendo: venha o teu reino, a tua vontade é perfeita, estabelece a tua vontade sobre a terra. Aí, então o primeiro ponto, fala comigo, adoração e arrependimento. A tua oração, ela tem que ter isso, o teu momento de intimidade. E aqui eu não estou falando da tua oração de gratidão: obrigado Senhor por esse alimento. Pastor, essa oração tem validade, toda oração feita com fé tem validade. Amém? Mas Jesus aqui, ele está trazendo um contexto específico. Jesus está dizendo: quando você for orar para ter intimidade com Deus, você não vai orar em público, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai ficar em silêncio, você vai ficar sozinho, e você vai orar assim, comece adorando. Por quê? Porque muitas vezes a gente canta na igreja para as outras pessoas ouvir que a gente está cantando. A gente adora na igreja para as outras pessoas ver que a gente está adorando. A verdadeira adoração, ela não é em público, ela é quando você está em silêncio, quando você está sozinho. Essa é a verdadeira adoração. É quando eu adoro a Deus, mesmo que ninguém esteja me ouvindo, porque eu sei que quem precisa estar ouvindo, está ouvindo. Não é verdade? É exatamente isso. Isso é a fé. A fé é a certeza das coisas. A certeza, fala comigo, a certeza das coisas que eu não vejo. Eu não consigo ver o Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia, ela tem vários relatos de homens que estiveram face a face com Deus. Moisés foi um homem que esteve face a face. Fala comigo, face a face. Se eu te perguntar o que é estar face a face, como que tu me responde isso? Frente a frente? Quem concorda que face a face é frente a frente? Não é. Por quê? Porque Moisés não esteve frente a frente com Deus. A Bíblia diz que ninguém em vida viu o Senhor. O que chegou mais próximo foi Moisés, que viu, a Bíblia diz que ele viu as costas de Deus. A Bíblia diz isso lá em Gênesis. Então o que é face a face? Face a face
é você estar próximo de Deus, mas não quer dizer que você precisa estar vendo Ele. Quer ver um exemplo? Quem tem algum familiar, parente ou amigo que mora distante, mora bem longe, outro estado, outro país, levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Antes de existir a chamada de vídeo, como é que você se comunicava com essa pessoa? Que agora tem a chamada de vídeo, né? Mas antes era, alô? Alô, né? Não era assim? Ligação normal, assim? Diga comigo, face a face. Isso é face a face. Eu estou no mesmo instante falando com essa pessoa. Essa é a oração de Jesus. A oração da intimidade é a oração que você está face a face com Deus. Que você está falando e Deus está ouvindo. E Deus está ouvindo. E Deus está falando e você também está ouvindo. Tá? Então o primeiro ponto da oração de Jesus é a adoração. Segundo ponto, arrependimento. Porque a Bíblia diz que sem arrependimento ninguém se aproximará de Deus. Tá? Então, olha só, pastor, por que precisa ter adoração? Porque se você for visitar uma autoridade, você vai bem vestido ou mal vestido? Bem vestido. Se for uma pessoa extremamente importante, existe a possibilidade de você levar um presente ainda, né? Quando a rainha Esther, e essa é a melhor expressão da igreja diante de Jesus, quando a rainha Esther entrou na presença do rei, a rainha Esther se preparou por tempo, colocou a melhor roupa, os melhores perfumes. Ela se preparou por tempo para chegar à presença do rei. E quando ela se aproximou da presença do rei, ela se prostrou. E quando ela se prostrou, a Bíblia diz que o rei inclinou o cetro. E quando o rei inclina o cetro, ele está dizendo, pode falar que eu vou te ouvir. Nós não podemos chegar à presença do Deus Altíssimo de qualquer maneira, querido. Eu não estou dizendo que é uma forma específica de falar. Eu não estou dizendo que você tem que pegar um violão, um teclado, um piano e começar a tocar, não. O que eu quero dizer é que quando você vai ter o seu momento de intimidade com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se prostrar diante do Senhor. E não é dobrar seu joelho, é prostrar seu coração. Ou seja, quando eu me aproximo da presença de Deus, e essa era a oração de Jesus, eu preciso quebrar o meu orgulho. Amém? Então fala comigo, adoração, arrependimento. Onde tem adoração e tem arrependimento, tem entrega, que é o terceiro ponto. E aí Jesus diz, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Fala amém, glória a Deus. Está vendo que tem entrega? Muitas vezes a nossa oração nós já começamos, Senhor Deus, eu estou precisando, amanhã eu tenho que pagar uma conta, Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquela circunstância, Pai, eu preciso disso. Ei, cuidado, calma. Deus é dono do tempo. Amém? Quando você entrar na presença de Deus, não tenha pressa de sair. Vai com calma. Tá? Uma coisa é oração intercessória, né? Você está orando por alguém. Mas aqui Jesus não está falando sobre isso. Aqui Jesus está falando do nosso momento de intimidade. Tá? Então, adoração, arrependimento e entrega. Tem que ter entrega. E aí quando tem entrega, aí não é mais a tua vontade, é a vontade de Deus. Amém? E eu quero te mostrar, segura esse texto, eu quero te levar para um outro texto, que é Mateus 26, versículo 36. Ali Jesus explica a oração dele, aqui Jesus mostra a oração dele. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha aí, primeira coisa, Jesus, ele não estava levando os discípulos para fazer uma oração em grupo, uma oração em equipe, para interceder pelos outros. Jesus falou, lembra que há 2 anos atrás eu ensinei vocês como é que se deve orar? Vocês lembram? Eles falaram, não, nós lembramos. Então hoje nós vamos ir orar. E eles subiram um monte, né? Eles foram, por que eles subiram um monte? Porque era um lugar que Jesus conseguia ficar sozinho.
né? Naquele tempo, se Jesus entrasse numa casa, todo mundo ia entrar ali também. Jesus queria ficar sozinho. Então Jesus subiu ao monte e falou para os discípulos: vocês ficam aqui e comecem a orar. Eu vou lá, porque eu quero ficar sozinho. Jesus está dizendo: eu estou entrando no meu quarto, fechando a porta. Eu quero falar com Deus, né? E aí, versículo 38, aí ele começa a orar, versículo 37, e levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha só, versículo 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, olha aí, ele se adiantou um pouco, o que ele faz? Prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, o que foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi a coisa que ele fez? Fala comigo: adoração e arrependimento. O que ele fez? Ele chegou, ele não falou nada, ele dobrou seus joelhos e caiu sobre o rosto, e começou a adorar ao Senhor com a sua vida. Muitas vezes a nossa posição, ela é um exemplo perfeito de adoração a Deus, e é isso que ele faz, e aí ele começa a orar, né? Aí olha o que ele diz: meu Pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tu lembra lá da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a mesma coisa? Jesus não dobrou o joelho, se prostrou, e aí o que ele disse? Se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo: Senhor, veio o teu reino, seja feita a tua vontade. A quarta coisa, então a primeira, adoração; a segunda, arrependimento; a terceira, entrega; a quarta, esteja disponível para a presença de Deus. Esteja disponível para a presença de Deus. E aí ele diz, né? Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha a disposição e a disponibilidade dele. E aí ele volta para os discípulos. Claro que ele, com certeza, aqui ele ficou mais tempo orando, mas o relato dos evangelhos fala isso, né? Com certeza isso não foi uma questão de 2, 3 minutos, não, isso foi provavelmente mais de 1 hora ali, que ele ficou clamando e falando com Deus. E ele volta para os discípulos, e ele pega os discípulos dormindo, e aí ele fala com os discípulos, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha só, o que ele diz aqui? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 6, voltando lá atrás, que a gente leu, ele fala: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é o pedido da oração, né? Aqui ele fala do pedido da oração. Perdoa as nossas dívidas, né? O pedido da oração dele, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ele está falando da justiça de Deus, tá? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está vendo que é a mesma coisa que ele fala para os discípulos? O que ele ensinou, ele estava vivendo, e aquele momento que ele estava vivendo isso, ele estava também ensinando os seus discípulos. Então, primeiro ponto, adoração. A oração de Jesus, ela é composta de adoração. Primeiro ponto. Segundo, arrependimento. Terceiro, entrega. Quarto, disposição, disponibilidade. Esteja completamente disponível para a presença de Deus, tá? E quinto e último, tá? Dentro disso, você vai colocar os seus pedidos de oração. E o último ponto é a gratidão. Fala comigo: toda oração precisa ser revestida com a gratidão. Amém? Como é que ele termina? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que ele está falando? Senhor, obrigado. Tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou não é meu, é teu. Você consegue compreender isso? Essa é uma oração eficaz. Só que Jesus, ele deixa muito claro lá no Mateus 6, vamos voltar para lá? Lá em Mateus 6, que a gente leu, ele deixa muito claro dizendo: não useis de vãs repetições como os gentios. Não quer dizer que você não deve orar todo dia pela mesma coisa.
Como eu falei, isso é oração intercessória, você está orando por alguém. Até quando eu vou orar por essa pessoa? Até quando eu vou orar por essa situação? Até o milagre acontecer. Amém, gente? Fala amém. Isso. Porém, eu não preciso ficar repetindo as mesmas palavras todo dia, porque orar é falar com Deus, gente. Depois que você o adorou, depois que você se colocou à disposição do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle, eu vou ilustrar uma cena para ti. Jesus sentado no trono com um cetro na mão. Você chega diante dele, se dobra, o adora, pede perdão pelos seus pecados e fala para ele: eu estou à tua disposição. Senhor, se tu quiser, eu vou falar uma coisa bem forte. A pessoa está prostrada, ela está dobrada, com a cabeça no chão, diante do rei. Se o rei quiser puxar a espada e cortar a cabeça da pessoa ali, ele faz aquilo ali mesmo, não faz? Por quê? Porque a pessoa ela está disponível. Uma oração eficaz é uma oração sem reserva. Quando você vai orar, você tira a sua armadura, porque a armadura não se usa na intimidade. Ninguém usa armadura para dormir. A armadura se usa para guerrear. Quando você sair do seu quarto, que você estava orando, você vai se revestir da armadura. Mas quando você entrar no ambiente da oração, você vai deixar a espada do lado, o escudo do outro e o capacete fora. E você vai se dobrar diante do rei, para que ele faça a vontade dele. Isso é estar disponível. E isso é uma oração eficaz. E quando você faz isso, Jesus se levanta do trono. Ele te pega pela mão e ele te levanta também. Por isso que quando você está muito mal, quando você está desanimado, cansado da vida, chateado, triste com algum problema, e você tem um momento de oração, esse momento de oração, o momento de oração de Mateus 6, quando você tem um momento de intimidade com Deus, ao final da sua oração, você não sai prostrado, você sai erguido. Você entra e se prostra, Jesus se levanta e te ergue. Amém? A oração eficaz, a oração de Jesus, entenda, a oração de Jesus não é a oração da vitimização. A oração de Jesus é a oração da conquista. Senhor, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu pergunto para as pessoas: você tem orado? A pessoa fala: eu tenho. Eu confesso que eu tenho medo de perguntar para as pessoas como que é a oração delas. Eu tenho medo de perguntar. Porque tem muita oração que não é oração. Ou é murmuração ou é vitimização. Aí chega diante de Deus e fala: oh Deus, a minha vida é um caos, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, eu estou passando por tudo isso, por quê, Deus? Isso não é oração. Isso não é oração. Eu acho que Deus olha e fala assim: depois que tu terminar isso aí, tu quiser falar comigo, tu me chama. Pastor, onde é que o senhor tirou isso? Da Bíblia. Não existe nenhum lugar na Bíblia que você vê um tipo de oração assim. E todos os lugares na Bíblia aonde o povo se vitimizava e murmurava, Deus não é que Deus não ouvia, aquilo incomodava Deus. Nós somos homens e mulheres de fé. Amém? Pastor, como que a minha oração, e aí eu quero fechar com vocês, tá? Então eu te dei os pontos de uma oração eficaz, tá? Ok? Agora eu quero te dar uma chave para que a tua oração habilite o céu. Quem quer que a sua oração habilite o céu? Esses pontos, eles fazem o quê? Eles te dão uma direção de como orar. Eu acho interessante que, eu já ouvi também muito isso, né, gente? São 15 anos andando com Jesus já, a gente já ouviu bastante coisa, pastor e eu. E a gente ouve muitas pessoas falando assim: nossa, como que as pessoas conseguem orar 1 hora? Querido, fica 15 minutos só adorando, bota um louvor lá e fica cantando. Já deu 15 minutos, né? Só de adoração. Depois tu começa a listar todos os teus pecados e fala: Deus me perdoa, porque pecado se pede perdão a varejo, não atacado, amém? Né? Você não peca por atacado, você peca por avarejo, né? É 1 por 1, então vai lá, é mais meia hora só pedindo perdão. Senhor, xinguei o fulano ontem, Deus, me estressei com o ciclano, eu não consigo olhar para a cara do abençoado lá, Senhor, me perdoa, é mais meia hora só pedindo perdão. Já deu 45 minutos de oração. Vai faltar tempo aí,
É verdade? Para oração. Aí você tem a sua lista de pedidos de oração ainda. Não é? Tem um momento do quebrantamento. Então, aqui são apenas alguns pontos práticos para a tua oração ser mais eficaz. Agora, a chave que habilita o céu, eu quero te dar agora. Quero que você volte um pouquinho, Mateus 4. E eu já vou fechar com vocês. Versículo 1. Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Fala comigo, com essa chave, o céu se abre, e os anjos vêm me servir. Diga: os anjos vão trabalhar em meu favor, vão me ajudar. Amém? Qual é a chave? A sua oração não pode ser das suas palavras, a sua oração tem que ser da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem já ouviu isso? Fala comigo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que significa isso? A minha oração, ela precisa estar respaldada em alguma coisa. Quando eu faço uma oração de vitimização, eu não chamo de oração, mas quando eu faço uma oração de murmuração ou de vitimização, eu estou respaldando a minha oração no quê? Na minha dor, na minha crise, no meu problema, na minha dificuldade, nessa vida. Agora, quando eu faço uma oração baseada na palavra de Deus, eu estou sustentando ela onde? Na palavra do Senhor. E a Bíblia diz, e olha como é forte, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus e o nome do Senhor estão no mesmo nível. Deus não vai contra a sua palavra. Então, se você ora e você coloca na sua oração as verdades da palavra de Deus, com muito temor, eu vou falar isso para você. Deus é obrigado a atender a oração. Por quê? Porque a promessa é dele, não é tua. Amém? Você compreende isso? Como é que Jesus venceu o diabo? Esse é um momento de oração. Porque existem orações que são guerras, que você está guerreando na sua vida, guerreando pela sua cura, pela libertação, pela restauração. Você está guerreando por você, é você lutando contra o diabo. É os seus anjos atrás de você e na sua frente. Como é que Jesus venceu o inimigo? Sustentando a oração dele na palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo falava alguma coisa para ele, o diabo mostrou o pão, e ele falou: nem só de pão viverá o homem, está escrito. O que eu mais gosto dessa passagem bíblica, é que Jesus, antes dele falar, ele dizia: está escrito, não só de pão viverá o homem. Depois ele fala, ele tenta Jesus com a própria palavra, e Jesus fala: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Demais isso, né? E aí por último ele fala: retira-te daqui, porque também está escrito, só adorarás ao Senhor, só a Ele darás culto. A minha oração, ela tem que estar respaldada na palavra de Deus. Por isso que homem e mulher de Deus tem que conhecer a palavra de Deus. Você precisa orar. Pastor, eu não tenho ideia de como é que eu oro com a palavra de Deus. É muito simples. Pega versículos, pega a Bíblia. Olha, eu conheço, daqui a pouco você conhece 2 versículos. Você conhece Salmo 23 e Salmo 91.
né? Normalmente as pessoas conhecem Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí você está passando um problema. Como é que você vai orar? Senhor, eu estou passando por um problema, mas está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o seu cajado e a sua vara me consolam, me sustentam. O Senhor é comigo, eu vou vencer, eu vou passar. Deus, eu preciso do Senhor. É uma promessa tua, eu chamo a existência. Você consegue entender isso? Salmo 91 não diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita? No meio da sua oração você vai falar: Senhor, o Senhor disse que vão cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita. Tem 11.000 na minha frente, vai cair 1000 à direita e 10 à esquerda, mas vai cair. Isso é orar a palavra. Romanos 8:28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí você tem um plano, você tem um sonho, e você fala: Deus, a tua palavra diz, eu sirvo ao Senhor, eu sou homem de Deus, você é mulher de Deus. Você fala: eu tenho uma vida no altar, eu tenho te buscado, eu tenho te adorado, eu tenho buscado santidade, eu tenho vivido, eu quero viver essa promessa na minha vida, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Toda a oração de Jesus sempre foi respaldada nas palavras de Deus. O roteiro cria um ambiente, mas o que abre o céu e traz os anjos a teu favor é a palavra de Deus, não é a nossa. Você quer saber como Jesus orava? Jesus orava na palavra. Você quer vencer na sua vida? Ore na palavra. Em nome de Jesus, pega a palavra de Deus. E eu gosto muito de falar sobre isso, por quê? Porque para você orar na palavra de Deus, você vai ter que ler a palavra de Deus. E quando tu está lendo a palavra de Deus, Deus está te curando, Deus está curando tua alma, Deus está renovando teu espírito, Deus está te fortalecendo, Deus está te ajudando a perdoar, Deus está te libertando, porque a palavra de Deus, ela nos lava. Ela lava a nossa alma, ela lava o nosso espírito, ela nos transforma, ela transforma a nossa mente. E você vai ver que quanto mais você buscar a presença de Deus e orar desta maneira, parece que não é que os céus vão abrir de tempo em tempo, os céus vão estar abertos na tua vida, em nome de Jesus.